Minha fala hoje é sobre esse tema, como foi já explicitado, conexão de orações em Libras, um estudo descritivo. Para contextualizar a minha apresentação, eu trago ali alguns estudos já realizados, como feito por Felipe Ferreira Brito, Quadros e Carnop, que são estudos iniciais sobre a sintaxe da Libras, baseados em outros estudos. Por exemplo, Mota e Martins, em 2016, pesquisando sobre a LGP, trazem aí novos achados. Junto com o Jair, ele professor da UFAL e eu da UFSC, nós começamos a refletir sobre questões em relação a Libras. O Letras Libras, nós pensamos aí nas disciplinas, dos materiais didáticos na área de linguística, que tratam sobre a sintaxe, eles são muito escassos. Nós temos ali diversos assuntos, temas a serem discutidos e poucas publicações. Pensando nisso, a gente começou a discutir sobre a conexão de orações em Libras, como ela acontece. E nós vamos verificar as diferentes tipos. Dentre as orações, temos as conexões do tipo aditivas, coordenadas aditivas. E aí nós pensamos como é que ela acontece, como se dá esse tipo de coordenação em orações em Libras. As orações do tipo aditivas, elas são geralmente ligadas por um elemento como na língua portuguesa, pelo i. E na língua de sinais, como é que ela acontece? Discutindo então com o meu colega sobre as possibilidades, a nossa investigação ela se deu para verificar que tipo de coordenação há na Libras, a partir de que achados nós podemos ali identificar esse tipo de conexão entre orações. Nós estamos aqui num tipo, uma oração X1 e a oração X2, e a conexão entre essas duas orações. O importante aqui não é nem as duas orações, mas sim como ela é ligada em língua de sinais. Na língua portuguesa nós já conhecemos, sabemos que elementos são utilizados para fazer essa conexão, e na Libras. Nós vamos dar início, então, a essa reflexão sobre esses elementos conectivos entre as orações. Na nossa investigação, ela tem uma abordagem funcionalista da linguagem, que vê a língua a partir do seu uso em contexto social. Nós pesquisamos através do aporte teórico de Halliday, que fala sobre a parataxe. Esse é o sinal de parataxe. Eu vou falar um pouco sobre ela, sobre esse conceito. Para a parataxe, as orações elas podem ser ligadas entre si, e elas mantêm relação entre elas. Então, quando você está sinalizando, de algum modo, as relações mantêm relação, dependência ou não entre si. Roper e Traugott, de 93, trouxeram ali essa diferenciação de categorias, de parataxe, hipotaxe, esse é o sinal para hipotaxe, e de subordinação. No primeiro tipo, a parataxe, as orações mantêm ali relação de dependência, elas podem ser compreendidas separadamente. Na hipotaxe, a segunda oração mantém relação direta com a primeira, e na subordinação, as duas orações estão unidas a partir de um elemento, elas são compreendidas a partir dessa relação que é mantida pela conexão. Nós vamos falar agora só sobre a parataxe. E posteriormente, em outros trabalhos, discutirmos as outras duas categorias. Em nossa pesquisa, nós utilizamos a seguinte metodologia.
Nós iniciamos, né, com alguma análise a partir, né, dos dados, para depois investigar, de fato, identificar, dentre os exemplos, né, quais deles se identificavam como para-ataques. Nós tivemos ali 5 orações que foram apresentadas para surdos e foi solicitado que eles sinalizassem em Libras essas orações. E são 10 participantes que participaram, né? Cada um deles fizeram as 5 frases e são 50 vídeos. Os vídeos foram registrados e, em seguida, foram transcritos para a língua portuguesa através do software Elan e, assim, analisados e, com essa análise, identificando ou não quais são os tipos de relação de coordenação entre elas. Essas foram as frases. Nós solicitamos os surdos que eles sinalizassem essas 5 opções. Nós vamos aqui discutir especificamente o item 4, né? Elas têm a ver diretamente com o vídeo que eu vou apresentar a seguir. Os participantes, os informantes, são 2 grupos de 5 pessoas, 5 alunos da UFSC e 5 alunos da UFAL. Nós tentamos aí usar 5 da UFSC, dentre eles 4 mulheres e 1 homem, todos professores de Libras. Da UFAL, 3 homens e 2 mulheres, surdos, estudantes da UFAL. E aqui na UFSC eram professores. Os 2 são bilíngues, tem a Libras como primeira língua, a língua portuguesa como segunda língua. Assumiram, aceitaram participar das pesquisas, os 2 grupos. Vou mostrar então para vocês os dados, né? O vídeo que trata sobre a sinalização da frase número 4. Como tínhamos um tempo reduzido, nós só escolhemos ali 2. Vamos aqui nessa apresentação apresentar só 2 vídeos, um representando o grupo da UFAL e um do grupo da UFSC. Vocês estão vendo abaixo, nós temos a glosa das 2 orações, e aí ela sinalizou dessa forma. Pode exibir. Pode exibir o vídeo, por favor. O vídeo pode ser exibido. Colocam o play. É preciso que alguém exiba o vídeo. Você pode passar novamente o mesmo vídeo? Por favor, alguém pode passar novamente o mesmo vídeo? Não. Retorna para o vídeo anterior, esse. Você pode, por favor, exibi-lo novamente? Exibir esse vídeo. Por favor, clique sobre o vídeo. Então, como vocês viram a seguir, a gente vai discutir a conexão que houve entre as 2 orações. O próximo vídeo. Esse sinal de shopping, ele é usado em Maceió, né? Diferente do sinal de shopping que nós utilizamos aqui. Exibir novamente o vídeo. Vídeo novamente ao palestrante. Então, diante desses vídeos, nós temos aí alguns achados, né, de como acontece a conexão das orações em Libras. Alguns sinais representam esse elemento conectivo entre as orações e também o posicionamento dos ombros durante a produção da sinalização. Também a confirmação do tronco, da cabeça e com o olhar,
E aí nós identificamos as possibilidades de usos de conectivos. Em relação ao movimento do tronco, nós vemos ali algumas possibilidades. Alguns sinais também são utilizados como conectivos, como sinal de pronto. Nós colocamos nos vídeos aí. Como eu falei anteriormente, a Débora, a primeira sinalizante do vídeo, e a segunda, elas, ao sinalizarem, usaram um sinal de pronto. E muitos percebemos que em outros vídeos, muitos participantes faziam a mesma coisa. Então, usavam um sinal de conexão para as duas orações, esse sinal que representa pronto. E também o arqueamento da sobrancelha no início e em seguida, durante a sentença, nós vimos que há momentos em que se arqueia a sobrancelha e depois ela não fica arqueada e ela volta ao final. E também o forte marcação, né, do tronco. Dentre os três, né, na apresentação entre uma oração e outra, é mudado o posicionamento do interlocutor, a mudança da cabeça, o movimento dela, ou então do fechamento e abertura dos olhos como elemento conectivo nas marcações não manuais. E nós percebemos isso nos todos os vídeos, né, nos 50 vídeos que analisamos. Algumas pesquisas trazem a essa discussão sobre coordenação e subordinação, ou ainda, né, sobre a parataxe, hipotaxe e a subordinação. Essa classificação distinta, né, dependendo da abordagem teórica. Nós percebemos que em relação a Libras, nós precisamos, né, aprofundar as outras questões e usamos como base dos nossos estudos as investigações realizadas por Ilbor, Hermann, Cis, dentre outros, pesquisas realizadas com outras línguas sinais que apontam características semelhantes entre essas línguas sinais. E nós acreditamos que elas seguem nesse mesmo parâmetro em relação a Libras. Né? Todos os exemplos já identificados por outras pesquisas, elas também são recorrentes na Libras. Hopper e Trago, de 93, quando estabelecem essa classificação de parataxe, hipotaxe e subordinação, elas é uma classificação, nova classificação em relação à coordenação e subordinação, e é uma terminologia, né, da área em que se é estudados as orações de um modo geral, como também essa interface entre sintaxe e prosódia, dos movimentos, as marcações não manuais, da face e do tronco, que fazem parte, compõem esses estudos. É necessário se aprofundar sobre essas questões. E, por último, os sinais que são utilizados na identificação desses elementos entre as orações, que eles apresentam ali, né, uma posição dentro da sintaxe, né, e deve ser estudada por pesquisadores da área da linguística. Temos aí, assim, também alguns problemas, algumas lacunas. Por exemplo, quando nós levamos aos participantes as frases, nós percebemos que ele precisava ali traduzir, e isso foi talvez um problema para a pesquisa. Um outro problema seria, né, nós temos ali grupo de pessoas com perfis distintos, alguns são professores, um outro grupo de alunos, e aí tem toda uma questão que tem a ver com a familiaridade com câmeras, com participação de pesquisas, né, iluminação.
E essa foi uma pesquisa piloto, né? Nós acreditamos que, se for possível, de fato, nós queremos reproduzir com mais pessoas, né? Ou então utilizar o corpus, e a UFSC já tem aí feito esse levantamento, né? Acredito que no final do ano ele vai ser disponibilizado no site da universidade, e a gente pode usar esse corpus para analisar as orações. E, né, são corpos que já estão ali transcritos, e a gente pode verificar como é que acontece entre as orações essa conexão, né, orações, essa conexão coordenada aditiva. As referências desse trabalho são esses. Agradeço a todos. Nós temos tempo para perguntas, temos tempo para uma pergunta. Apenas uma pergunta. Aqui temos uma pergunta. Bom, este é o meu sinal e eu tenho uma pesquisa numa área semelhante que a sua, e você traz a questão da parataxe, e a partir da sua explicação, recentemente eu realizei uma pesquisa a partir de um projeto piloto também, na qual nós pudemos realizar alguns fenômenos existentes na língua de sinais. E eu gostaria que você pudesse me explicar com relação a isso. De fato, a gente, na metodologia da nossa pesquisa, a gente tentou pensar qual seria a melhor forma, né, de que os nossos participantes pudessem sinalizar ali aquela ideia, né, presente. Você percebe ali que há um acréscimo de algumas informações. Por exemplo, alguns disseram, João estava sentado e cortou o cabelo. Algumas informações são acrescentadas, e nós acreditamos que talvez hajam falhas na metodologia, e aí porque há distinção entre a língua portuguesa, que foi a língua que representou a frase, e a partir dela que o surdo sinalizou aquela informação. Isso é um reconhecimento que é possível fazer de uma outra maneira mais interessante. Sim, eu acredito que a partir do corpus você consiga extrair mais elementos, né? Sim, porque o corpus ele traz ali diversos tipos, né, de vídeos em libras, de diversos gêneros. Ele está sendo, né, produzindo ainda, e eu acho que daqui para o final do ano ele vai estar disponível para todos.